Estou aqui para adorar-te e levantar as minhas mãos a ti. Boa tarde. Vamos para mais um dia, nosso 20º dia. Chegamos à metade da caminhada de 40 dias de jejum e oração. Lembrando que hoje a Igreja do Nazareno levantou um dia de jejum e clamor, né? Por tudo que vem acontecendo, por tudo que vem tomando conta da nossa mente, dos nossos pensamentos nesses dias. Então foi conclamado e chamado todo o povo da Igreja do Nazareno para um dia de jejum e oração. Talvez muitos não receberam, muitos não tiveram chegaram a esse conhecimento, né? Então nós conclamamos ali, no dia 7, vou falar convocação, por causa da nossa profunda tristeza pela maneira como as coisas estão e nossa profunda esperança na fidelidade de Deus de criar um mundo mais justo e amoroso, a Junta de Superintendentes Gerais convoca a família Nazareno Global para um dia de jejum e oração, esse dia hoje. O texto de Joel, capítulo 2, verso 15 e 16. Toquem a trombeta em Sião. Decretem jejum santo, convoque uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia. É isso que a Igreja do Nazareno, a direção da Igreja do Nazareno Global sentiu em seu coração e pede para que eu e você, nós, nazarenos, tá? E não só nazarenos, mas aqueles que creem no Nazareno, no Cristo, no Messias, que jejue, que volte sua mente e olhe simplesmente para Ele, para Jesus, para o nosso Senhor, amém? E nós precisamos entender essas coisas. Nós já estamos aí num percurso já de jejum e oração, já há algum tempo, né? Fizemos o primeiro TSD, foram 40 dias de jejum e oração. Agora estamos já no 20º dia do livro Avivamento Verdadeiro, que é algo que nós precisamos. Esse avivamento verdadeiro, ele precisa acontecer em mim, em você, em todos nós, para que nós possamos dar um passo adiante, chegarmos adiante, amém? Tinha uma folha aqui. Eu queria começar, antes de tudo, orando sobre os pedidos aqui, tá? Vou colocar mais alguns nomes aqui. Certo? E para que nós façamos com que isso tenha sentido, vamos orar juntos, clamando pela vida dessas pessoas, clamando pela vida dos nossos líderes, aqui os nossos líderes, presidente, prefeito, juiz, orando por todos eles. Nós precisamos que a nossa nação mude, nós precisamos de uma nação que conheça a Cristo, nós precisamos de uma nação que confie na palavra de Deus, algo que, por mais que dizem, nós não vemos isso na realidade. Apesar que, mediante ao caos que nós estamos vendo na sociedade, manifestações que chegam a se tornar ridículas, né, sem fundamento, o que era para ser uma manifestação que falasse de paz e mostrasse sim o erro, se torna uma manifestação de agressão ao próximo com palavras torpes e com atitudes torpes. Sinto muito, mas essa é a realidade. Quando as pessoas se unem para fazer uma manifestação, sempre tem aqueles que levantam a voz ao contrário. Sempre tem aqueles que levam ao extremo. E no momento que nós vivemos, nós não temos que levar nada ao extremo. Nós temos que estar aprofundados e ligados à palavra de Deus. Por isso que a Igreja de Cristo, ela não deve se envolver com política. Não. Ah, mas é errado, a Igreja de Cristo tem que andar do lado dos políticos. Sim, mas ela não deve se entrar em determinados lugares. Ela deve proclamar a palavra de Deus, a justiça de Deus e ponto. Às vezes nós defendemos pessoa A, pessoa B, mas esquecemos de defender a palavra. Nós esquecemos apesar que ela não precisa disso, mas nós esquecemos de defender os princípios. E acabamos entrando de um lado ou de outro, e dessa forma a palavra de Deus acaba ficando que nem um ping-pong. Você me desculpa se você pensa de outra forma, essa é a minha forma de pensar. Essa é a forma que eu vejo as coisas.
entendeu? Eu não posso deixar de falar isso. Nós devemos lutar pela palavra de Deus, pelo Evangelho, por Cristo. Não devemos nos meter nessas coisas. Eu creio que nós devemos defender, sim. Nós devemos defender aquilo que é justo, aquilo que é certo e aquilo que é moral. Amém? Por isso nós clamamos jejum e oração, porque o que nós vemos é um povo que não sabe nem o que está fazendo mais. Não sabe qual direção seguir ou para onde ir. Amém? Estamos sem norte. Os nossos líderes começaram a perder a noção das coisas. Não estou falando de somente líderes, aí não, estou falando de tudo, num contexto geral. Amém? Às vezes nós ficamos mais vendidos, nós não sabemos o que é verdade, nós não sabemos o que é mentira, e a coisa chegou num parâmetro tão grande que nós acabamos perdendo o foco. Lembra que nós falamos ontem? O foco é Deus, é a palavra de Deus. Se estiver dentro da palavra de Deus, gente, é correto. Fora isso, nós estamos lutando contra os arguilhões. Nós estamos dando corda para o mundo, nós estamos dando poder para aquele que diz que é o dono deste mundo. Pois o mundo jaz no maligno. E o que nós vemos é só malignidade. Pai matando filho, filho matando pai, matando mãe. E aí nós vemos tudo isso e as pessoas perderam completamente a compaixão, o amor ao próximo. E quando se perde o amor ao próximo, se perde as convicções, se perde os parâmetros. E nós vemos o povo perdendo o amor ao próximo e ponto. Então quer dizer, se você não ama o seu próximo, você não ama a Deus. Então significa que você nunca amou a Deus. Amém? Desculpa, mas eu sou desse jeito, eu penso dessa forma. Muitas pessoas vão falar que é exagero, talvez seja realmente um exagero, mas o que eu estou vendo sei lá. Mas tudo bem. Cada um segue aquilo que acredita, cada um segue aquilo que acha melhor. Amém? Mas uma das coisas que nós precisamos saber e entender que o nosso foco é Deus e a palavra de Deus determina o que nós somos e quem nós somos e o que devemos fazer e o que vamos fazer. Se você segue a palavra de Deus, faça. Amém? Não se deixe levar por palavras bonitas, por palavras que seduzem, não se deixe levar por aquilo que não é palavra, por aquilo que não é evangelho. O evangelho já foi mostrado de várias formas, mas só um mostrou esse evangelho. Jesus Cristo, os apóstolos. Amém? Então vamos lá? Vamos começar orando. Nós vamos orar agora pela família da Dinã Andreata, pedido aí da nossa irmã Nice, Rô e Cristina, pela família do Valmir e Alex Tomazini e Suzelaine Tomazini. Amém? Que Deus venha sobre a vida dessas famílias, tratando, curando, sarando, libertando, porque o mundo tem nos apertado, são tantas coisas acontecendo que de repente muitas pessoas não conseguem se firmar. Amém? Nós precisamos estar firmes e convictos em Cristo Jesus. Amém? Amém? Bom, paz Nice, paz Dona Zilda, paz Jael. Vamos orar comigo? Vamos? Vamos orar também pelo Jorge, pela Nice, pela Dona Zilda, pelos nossos pastores, pelos nossos líderes e pelo nosso país. Amém? Aleluia. Graça e paz, Senhor. Estamos aqui diante de Ti, Pai. Pedimos neste momento que o Senhor perdoe os nossos pecados, Deus. Queremos entrar diante de Ti e falar contigo com as mãos limpas, com o coração puro, para poder ouvir a Tua palavra, para poder compreender o que o Senhor quer falar conosco e também falar aquilo que vem do Seu reino. Neste momento queremos colocar em oração, Senhor Deus, clamando por essas vidas que nós iremos colocar, clamando por aqueles que nós colocaremos aqui, Senhor. Então vem com Teu poder, muda a nossa nação, muda a nossa mente, muda, Senhor, muda urgentemente, Deus, porque o que nós vemos cada dia está piorando, Pai. E sabemos que só o Senhor, quando o Senhor entra na vida de uma pessoa, muda essas coisas, Deus. Então, Pai, venha com a Tua verdade, venha com a realidade do Teu Evangelho, perdoa os nossos pecados, Senhor. Colocamos diante de Ti em oração a família da Dinã Andreata, do Valmir e do Alex Tomazini e da Suzelaine Tomazini, Senhor. Eu não sei o que acontece, Deus, mas com a vida deles eu não os conheço, Pai, mas o Senhor conhece cada um. O Senhor os fez, o Senhor chamou pelo nome desde o ventre da mãe de cada um deles, Pai. Se é para curar, cura, Senhor Deus. Se é para libertar, liberta, Deus.
se é para acalmar o coração, trazer de volta a esperança, Senhor, faça isso com Teu Espírito Santo. Entra naquele lá, Senhor, vai movendo as estruturas, transformando, retirando tudo que é mal, qualquer tipo de seta do inimigo, Senhor, vai entrando, Senhor, na vida de cada um deles, Pai. Dessas pessoas que nós colocamos aqui, Senhor, trazendo a restauração na família, trazendo a esperança na família, e essa esperança é o Senhor, meu Deus, nós sabemos disso. Por isso nós proclamamos e declaramos o Teu nome como santo, digno e honra. Honra aquele que é o nosso Rei, o nosso Senhor, que tudo pode transformar, que não há impossível, Deus. Mas alinha, Senhor, a vontade deles com a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Pai, pois que prevaleça a Tua vontade, Senhor, seja feita a Tua vontade. Oramos agora pelo Jorge, Senhor, que está aí com uma dor tremenda no pescoço, Pai, pela Nice, Deus, que fez aí uma coleta de material para fazer um exame, a dona Zilda, que irá passar por uma cirurgia, pelo nosso pastor Ronei, Senhor, que já está bem melhor, mas cuida, Senhor, trata, Senhor, vai na raiz, pela nossa nação, pelo nosso presidente, prefeito, pelos nossos ministros, Senhor Deus, que eles venham à realidade e à verdade, Pai. Chega de corrupção, Senhor, chega de mentira, chega de interesse, Pai. Quebra isso, destrói isso, Senhor, no meio dessa nação, Deus, que era para ser uma nação tão próxima, uma nação tão feliz, uma nação, Senhor, que poderia ter um coração voltado a Ti, Senhor, um coração voltado à verdade, à dignidade, Senhor, de ser servo do Senhor, Deus. Onde a igualdade social poderia ser pelo menos mais próxima, porque nós somos um país rico, um país, Senhor, cheio de bênçãos que o Senhor nos deu, material, Senhor Deus, mineral, Senhor Deus, nós temos tudo para a nossa subsistência, não necessitamos de mais ninguém, porque o Senhor já deu uma terra fértil, uma terra boa, uma terra de prazeres, uma terra de maravilha, Senhor meu Deus, pois o Senhor criou todas as coisas, Pai. Essa é uma nação, Senhor, que nós sabemos que o Senhor favorece, porque dá uma olhada ao nosso redor, Deus, nós temos tudo que necessitamos. Mas infelizmente existem homens sentados em cadeiras de poder, Senhor Deus, que destruíram esse país e continuam fazendo isso, lutando contra o povo, Senhor meu Deus. Levanta, Senhor, levanta este Teu povo, Pai, mais uma vez, em espírito e em verdade, trazendo um avivamento pessoal, um avivamento social, um avivamento nacional ou mundial, Senhor Deus, para que tudo isso acabe, para que tudo isso mude, Pai. Nós precisamos e necessitamos, Deus, mas que isso não seja um engano de palavras bonitas, de boca, Senhor, de homens que querem simplesmente falar do seu próprio coração, do seu próprio ser, Pai. Venha, Senhor, com Teu poder e Teu Espírito Santo, nos trazendo a clareza, o discernimento e entendimento de todas as coisas, Senhor. Mas vai tocando naqueles que nós oramos, Senhor, trazendo libertação, trazendo cura, restauração, Senhor Deus, pois nós clamamos que o Senhor é Deus e nada para Ti é impossível. Cremos num novo dia, Senhor, a cada manhã. Cremos numa nova esperança a cada manhã, porque sabemos que o Senhor está conosco até a consumação dos tempos. E do mais, Senhor, cumpra a Tua vontade, assim na terra como no céu. Sabemos que o Senhor é Deus, poderoso, santo, digno, de honra, glória e louvor. E aqui estamos nós, humilhados aos Teus pés, clamando para o Teu socorro, Senhor. Vem sobre a nossa nação. Receba, Senhor, a nossa oração. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. E amém, meus irmãos, amém. Cara, esqueci de pegar água, deu sede. Mas amém, vamos lá. Bom, fora tudo isso que eu disse, nós precisamos de um avivamento pessoal. Um avivamento que cresça, um avivamento que venha e transforme a nossa nação. E nós estudamos essa semana os passos, as coisas necessárias para esse avivamento. Por que precisamos de um avivamento? Nós estudamos também. Nós precisamos de um avivamento porque toda a nossa nação, toda a situação, todos os lugares estão em crise. Nós estamos em crise pessoal, espiritual, na igreja, na política, em todos os meios estamos em crise. Porque o homem perdeu os parâmetros, o homem perdeu o rumo, o homem perdeu a direção. Amém? Na primeira dificuldade, muitos se perdem a ponto. Por exemplo, o marido briga com a esposa, o cara vai para o bar beber. Ele perdeu a direção que seria, no caso, mesmo ele estando correto, pedir perdão para a esposa, endireitar as coisas como sacerdote do lar, e a esposa pedir perdão e perdoar o seu esposo, mudar a situação de um casamento, de um relacionamento, pois o ministério começa em casa, o avivamento começa no lar.
O avivamento começa em casa. Hoje eu vi no Facebook Glória Menezes e Tarcísio Meira. A forma como eles se tratam, o carinho, o amor. Eu escrevi, se não for para ser assim, nem vale a pena, né, Camila? Falei para minha esposa, porque nós vivemos uma vida de amor. E é isso que o mundo precisa, amor, 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 amor. Começando do lar, com os nossos filhos, endireitando os caminhos dos nossos filhos, mostrando o que é certo para os nossos filhos, tirando dos olhos deles aquilo que é ruim, daquilo que é mal, aquilo que destrói, aquilo que distorce o que é correto. Mas estamos deixando o mundo tomar conta da mente dos nossos filhos. Tomando conta da mente dos nossos filhos. Amém? E dessa forma o mundo continua entrando em crise, entrando em crise, entrando em crise. E essa semana nós falamos condições para o avivamento. A primeira condição é humilhação, se humilhar diante de Deus, mas não é se envergonhar, não. É se humilhar, se colocar diante de Deus de forma humilde, de forma verdadeira, de forma real. Meu amigo Anderson, tudo bem, mano? Vi sua carinha ali, ó. A paz do Senhor, eu vi a Júlia esses dias, cara. Que Deus abençoe sua casa, seu lar, mano. Tô com saudade de você, cara. Humilhação, uma das coisas. Se humilhar diante de Deus, mas se humilhar com alegria, sabendo que você é servo e Ele é o nosso Senhor. Não que Ele é nosso servo, mas Ele é o nosso Senhor, o nosso verdadeiro Senhor. E aí nos colocar diante dEle humilhados, com o coração preparado, quebrantado diante de Deus. A segunda condição é arrepender-se dos nossos pecados, ter a convicção dos nossos pecados e não ficar escondendo pecados no mais profundo do oceano. Não, não e não. Em nome de Jesus, nós temos que arrepender-nos dos nossos pecados, confessar os nossos pecados a Deus. Santificação é um passo maravilhoso. Sabemos que aqui não chegaremos a ser santos, mas iremos seguindo aos passos de Jesus Cristo, seguindo a palavra de Deus, nós conseguiremos ter uma vida melhor, nós conseguiremos ter uma vida mais próxima de Deus. E assim, tendo o caráter de Deus, sendo cada dia mais santos, transformados, por isso nós necessitamos de um avivamento. O avivamento muda a pessoa, o avivamento muda a sociedade, o avivamento muda uma comunidade. Chega de corrupção, nós precisamos estar no caminho de Deus, nós precisamos endireitar os nossos caminhos e esse avivamento virá, eu tenho certeza que ele virá, para mudar tudo isso que está acontecendo, em nome de Jesus. Fé, oração e jejum, são 3 coisas, são 3 pilares que nós precisamos ter. Porque a fé é aquela fé que você tem em Deus, que vai mudar a sua perspectiva. A oração é o que te coloca diante de Deus, que cria um relacionamento. E o jejum mostra para você e para a sua carne que o seu espírito é mais forte do que os seus desejos e anseios. Isso nos liga a Deus, isso nos dá força para continuar. Buscar a Deus todos os dias em palavra, em oração, em súplicas, em jejum, buscar a Deus e olhar para Deus e conhecer a Deus, o caráter de Deus, o testemunho de Deus através dos evangelhos, através dos apóstolos no Antigo Testamento, vendo o que Moisés fez, o que Josué fez, o que os profetas falaram, o que o rei Davi fez. Amém? Seguindo da forma correta, buscar a Deus com o coração puro. Colocar o foco em Deus, olhar em Deus, saber que só Deus faz, só Deus cria, só Deus tira, só Deus leva, só Deus constrói. Que Deus é o único suficiente para a nossa vida. Amém? Através de Jesus Cristo e pelo sangue derramado, o plano perfeito. Precisamos manter o foco em Deus para não perder. De repente nós focamos em homem, não é que você não deva olhar para aquela pessoa e falar, nossa, essa pessoa ela tem algo interessante, eu quero seguir ela, eu quero fazer seguir o mesmo caminho, de repente os mesmos passos, mas olhe bem para quem ele está seguindo, do quem ele está falando e para onde ele está indo. Ele não deve ser adorado, nenhum pastor, nenhum líder deve ser adorado, pois eles são servos de Deus assim como eu e você. Ao contrário, eles são nossos servos e nós somos servos deles, sim. Mas eles devem ser exemplo de pessoas para que nós possamos segui-los. Não adorá-los, mas segui-los, porque eles têm a função de nos levar a Deus e seguindo os passos deles nós chegaremos a Deus. E isso é o que Paulo diz, quando sede meus imitadores, assim quando eu sou de Cristo. Olha só os testemunhos de Paulo, a forma como Paulo agia, a forma como Paulo trabalhava. Amém? E por último, hoje, o último dia dessa semana, travessia sem retorno. O que é a travessia sem retorno? A partir do momento que você passar desses pontos, você vai para o outro lado da margem do rio. Nós precisamos atravessar o mar, esse mar que nos impede de seguir adiante, de vencer essa batalha, de vencer essas lutas, de limpar a nossa mente, o nosso corpo totalmente e nos revestir do poder do Espírito Santo de uma vez e acabar com essa indecisão, com essa fraqueza.
que os nossos ouvidos estejam preparados, limpos e atentos para a palavra de Deus, para discernir e conhecer e obter sabedoria e discernimento, para que não caiamos mais em erros, em mentira, em falsos profetas. Amém? Vamos começar? Olha lá o que diz o nosso querido Edson Queiroz, que já está com o Pai. Aleluia pela vida dele. Muito obrigado, eu agradeço todos os dias por este livro, por vários outros que eu tenho aqui, por vários outros que já foram feitos através da vida dele, desses 40 dias de jejum e oração. É magnífico, gente, o que Deus falou com aquele homem e o que ele tentou passar para nós. Edifica a minha vida, edifica a sua vida, edifica a nossa casa, a nossa igreja, a nossa sociedade, a nossa comunidade, o nosso trabalho. Quando nós partimos para isso, entendemos o que ele quis falar conosco. Isso é maravilhoso, isso é grandioso e isso faz com que eu e você tenhamos a alegria de compartilhar a palavra de Deus. Bom, aqui ele diz o seguinte: travessia sem retorno. Amém? Depois de todos esses passos que nós temos, vamos atravessar, vamos pular para o outro lado, vamos chegar ao ponto necessário que precisamos para chegar ao ponto de ver o avivamento mais próximo. De repente você não vai ver um avivamento na sociedade toda, mas vai ver em você, na sua casa, a forma como você fala, como você age com seus filhos, com a sua esposa, no seu trabalho. Isso tudo contamina pessoas, assim como o Covid, melhor, porque você vai estar tocando em pessoas e aquilo vai começar a contaminar a vida das pessoas e isso vai trazer avivamento na vida delas. Eles vão começar a perguntar: nossa, como você está diferente, o que está acontecendo? Eu quero isso para mim. E quando você falar: irmãos, isso é Deus. Isso é Deus agindo na minha vida. Isso é Deus fazendo na minha vida, transformando a minha vida, colocando parâmetros na minha mente, fazendo com que eu entenda a palavra dele, as leis, as regras, os caminhos a seguir que ele nos colocou, e entendendo que tudo deve estar de acordo com a vontade de Deus e não com a nossa vontade. Isso é o mais importante, vontade de Deus. Você já se perguntou hoje se tudo que você faz, tudo que você fez hoje, do momento que você acordou até nesse momento, foi vontade de Deus? Eu vou falar sincero para você, hoje de manhã, na hora de ir para o primeiro culto do dia, às 9 horas da manhã, que nós temos nosso culto matinal na igreja, eu não queria não, eu fiquei enrolando, mas eu pedi para Deus: Deus, me levanta mais uma vez, me ajuda, me dê forças para chegar até lá. E lá fomos nós, cumprimos o que Ele queria, fizemos a vontade de Deus, a palavra foi lida, a palavra foi falada, e eu tenho certeza que as 12, 13 pessoas que assistiram foram edificadas, e a vida dela foram tocadas pela palavra. Mais uma semente foi semeada em campo fértil. Amém? Vamos lá. A maioria dos cristãos que experimentam um avivamento pessoal testemunha uma mudança radical de vida. É praticamente quando nós nos convertemos, né? Mas isso aqui ainda é maior. Amém? Isso aqui ainda é maior. Se perguntarmos a elas qual foi o acontecimento mais importante em suas vidas, sem dúvida responderão que foi o novo nascimento em Cristo, quando elas aceitaram em Cristo. Aí depois disso, você pode perguntar: mas qual foi o outro? É o avivamento pessoal. Se perguntarmos e depois de Cristo, ouviremos que foi a experiência de um avivamento pessoal. De quando muito tempo caminhando com Cristo, vivendo as mesmas coisas e de repente insatisfeito daquilo, nós começamos a caminhar e simplesmente fazemos as coisas por fazer. Já aconteceu isso comigo nesses 12 anos de conversão. Um cara que passou apenas por duas igrejas e pretendo continuar aonde eu estou. Amém? Porque não tem porquê sair de uma igreja que prega a Bíblia, de uma igreja bíblica. Eu preciso me adaptar a isso, eu preciso estar ali. É claro que se um dia venha lá um momento e não caiba mais e alguma coisa mude na minha mente e eu veja alguma coisa, é claro. E você sair de uma igreja para outra, você só está mudando de igreja, porque no reino você continua e permanece. Amém? Mas isso é outro assunto. O novo nascimento é pontual. Acontece somente uma vez, mas o avivamento pode ser repetido e acontecer de diversas formas em nossa vida, na minha vida e na sua. Um bom exemplo é a caminhada do povo de Israel para a terra prometida. E quantos revés eles tiveram, né? Sendo que 2 acontecimentos foram importantíssimos para uma decisão radical e sem volta: o Mar Vermelho e o Rio Jordão.
Nós ouvimos muito sobre o Mar Vermelho e do Rio Jordão um pouco menos, mas a importância é a mesma. A questão é que o povo estava encurralado porque o faraó estava chegando lá e estava vindo para botar para quebrar. A outra era Josué de frente para o mar, os sacerdotes com a Arca da Aliança na frente do povo, e de repente um povo com dúvida. Tudo bem que Josué vira para eles e fala, olha, fala um dia antes para eles, se santifiquem, pois amanhã Deus fará maravilhas entre vocês. Eu tenho certeza que muitos deles estavam olhando e falando, mas esse Josué não é Moisés. Como que isso vai acontecer? Deus falava com Moisés. E as dúvidas que paravam na cabeça desse povo. Mas muitos acreditavam naquilo. Muitos olhavam para Josué e viam um verdadeiro líder. Muitos oravam para Josué e viam um homem de Deus ali. Então eles tinham a plena convicção, se santificaram naquele dia, consagraram aquele dia ao Senhor, consagraram a sua vida, se mantiveram limpos de todo o pecado, de todo o desejo carnal, de toda a vontade. E no dia seguinte, mais uma vez Deus abre o mar. Vamos ler aqui. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca. Olha só, sobrenatural. Mas onde entra o natural? Com um vento forte, com um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, as águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar, em terra seca, tendo uma parede de água à direita e uma à esquerda. Você imagina que cena maravilhosa. Você passar onde a água estava, por causa de um vento que veio, abriu o mar, secou a terra e virou 2 paredões de água. E você passando no meio dele, olhando para um lado e para o outro. Muitos provavelmente temeram, eu temeria, gente. Mas aqueles que creem no Senhor podem olhar para os paredões, mesmo temendo, eles vão conseguir atravessar e encontrarão a Deus lá do outro lado do rio. Encontrarão o destino lá do outro lado. E olha só o trabalhar de Deus aqui. Abriu o mar, colocou uma coluna de fogo para segurar o povo, o faraó com o seu povo lá atrás que ia matar eles. E quando todo o povo, até a última pessoa, passa, Deus fecha o mar. O vento para de soprar. Aquele mar cai por cima dos soldados do faraó, dizimando todos os soldados. Depois de todas as pestes que o Egito recebeu, essa fechou e cumpriu o que Deus falou para aquele incrédulo do faraó. A questão é que muitos continuam como o faraó incrédulo, olhando a circunstância, mas não o caminho. Precisamos olhar o caminho, precisamos olhar para Deus, manter o foco em Deus, buscar em Deus e atravessar quando Deus falar, atravessa. Isso me leva também a lembrar dos apóstolos quando Jesus fala, atravessem para o outro lado, daqui a pouco eu vou lá encontrar vocês. Dali a pouco eles estavam ali no meio e de repente vem de longe uma imagem, não conseguem definir o que é, eles acham que é fantasmas e o outro diz é o Senhor, aí fala, Senhor, se és tu, me leva até a ti. Aí ele fala assim, então vem. Pedro dá 1, 2, 3, não sei exatamente quantos passos ele deu, olhando o caminho. Mas quando ele olha para o lado e vê a circunstância, ele começa a afundar. Esse é um dos nossos problemas. Nós não atravessamos às vezes porque não vemos o caminho, mas sim a circunstância. Sim os motivos que nos levam a fraquejar nesse caminho, que nos levam a tropeçar nesse caminho. O que tem te levado a tropeçar neste caminho? Eu queria que você fizesse essa pergunta para você agora e fosse sincero com você mesmo. O que te leva a tropeçar no caminho, a ficar no meio do caminho? Você consegue definir isso para mim? O que te tira do caminho? O que te impede de chegar do outro lado da margem? Você já se perguntou isso? Então se pergunta aí. Encontre a circunstância. Quando você não olha para Deus e o foco não é Deus, você não consegue atravessar. Você fica. Mas quando você crê a ponto de não olhar para nada ao seu redor e somente para Ele, você chega lá. Claro que no meio desse caminho você pode até olhar para a circunstância e afundar, mas Ele está lá com a sua mão para nos tirar do oceano, para nos levar de novo ao alto, para nos submergir. Você tem noção disso? Então, uma palavra que eu gosto muito, se levante de onde você caiu neste momento.
Não tenha vergonha. Se levante de onde você caiu e continue sua caminhada no caminho, sem olhar para essas circunstâncias. Se perdoe. Peça perdão a Deus e continue caminhando. Eu tenho certeza que muitos daqueles que atravessaram o Mar Vermelho tinham no seu coração dúvidas, porque eles murmuraram do momento que saíram do Egito até a chegada ali. Quando eles veem os caras vindo atrás dele para matar eles, aí piorou a situação. E por conta de olhar só para a circunstância e não para o caminho, eles ficaram rodando 40 dias no deserto. Uma caminhada que era para durar meses, se tornou 40 anos. Não é 40 dias, 40 anos. Era para durar meses. Durou 40 anos. Por causa de um coração duro e incrédulo que só olha para a circunstância e não para Deus. Amém? Deus sopra o vento do Espírito Santo. Podemos comparar o avivamento espiritual com esta passagem, né? Deus sopra o vento do Espírito Santo, as águas dividem e temos que atravessar para o outro lado, saindo da pressão e opressão dos inimigos da nossa vida cristã. Precisamos sair deste marasmo. Precisamos levantar os olhos e olhar para o caminho. Chegamos do outro lado e vemos o inimigo derrotado, aleluia, né? O mar volta à sua condição normal. Agora estamos do outro lado. Deixamos a vida cristã fria, morna, sem poder, sem frutos, sem direção e agora estamos do outro lado. O lado da bênção de Deus, o lado da vitória, o lado seguro e com uma grande expectativa diante de nós, que são os planos e a direção do Senhor. Isso aqui eu creio que seja o mais importante, os planos e a direção do Senhor. Você já perguntou quais são os planos e a direção do Senhor para a sua vida? Eu sempre pergunto isso para Deus, porque vira e mexe minha mente, ela dá uma... Fala, Deus, mas será que é isso mesmo? Mas sabe por quê? Porque eu olho para a circunstância, eu não olho para o caminho. Quando eu olho para o caminho, Deus muda essa situação. Eu falei no culto de quarta-feira a respeito disso também. Um momento, um testemunho meu, eu lembro que eu estava passando por uma crise ministerial em si, por causa de muita coisa que aconteceu, e eu estava na época em Osasco trabalhando e frequentando a igreja do Nazareno de Osasco de lá, e aqui quando eu vinha. Eu fui muito abençoado naquela igreja, agradeço muito aos irmãos de lá, mas teve um dia que foi crucial, um dia que eu nem ia, aí eu acabei indo tal à noite, e sentei na cadeira, baixei minha cabeça, fiquei quietinho ali, nem tinha cumprimentado os irmãos, porque eu estava muito abatido, tomado pela circunstância, e aquilo estava me tirando a paz. Eu abaixei minha cabeça e falei, Deus, se for para mim continuar a fazer este trabalho, a continuar cantando, ministrando, falando da Tua palavra, me dê um sinal hoje. Se não, Senhor, se o Senhor não me der um sinal hoje, eu vou ficar aqui sentado e nunca mais vou levantar daqui. Eu vou continuar sentado no banco, vou continuar vivendo minha vida na palavra aqui. Não quero mais altar, não quero mais púlpito, não quero mais música, não quero mais nada. 10 segundos depois, chega o pastor Gilberto no meu ouvido e fala, filho, eu não tinha te visto. Abre o culto lá e começa a cantar lá. Desse jeito. Aquilo me tomou de arrepio de cima e embaixo, eu fiquei sem reação, sem saber o que fazer, a igreja cheia. E aquilo foi o sinal que Deus falou para mim, não olhe para a circunstância, olha para mim, sou eu. Eu sou a base da sua vida, eu sou a estrutura, eu sou a rocha. E é nisso que Moisés acreditava, e o cristão hoje deve acreditar, que Deus é a rocha e nele nós estamos apoiados. Por isso não podemos ser abalados. Nos abalamos sim, o mundo faz o máximo para fazer nós tropeçarmos. Mas Deus sempre está lá, pois Ele é nossa rocha e fortaleza. Seguro presente em todo tempo. Não é isso? Você acredita nisso? Você tem fé nisso? Aleluia. Ah, Senhor. Agora sim começamos a experimentar o poder da vida de Cristo.
em nós e a bênção da libertação da nossa própria vontade. E aí nós passamos a viver a vontade de Deus. Quando nós chegamos do outro lado, passamos a circunstância, quando nós vemos e pisamos em terra firme, em Canaã, do outro lado do Jordão agora, né? Vamos ler aqui. E assim atravessou o rio em frente a Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo o Israel passava, até que toda a nação o atravessou pisando em terra seca. Josué, capítulo 3, versos 16 e 17. Deus está sempre conosco. A arca da aliança ali naquele momento nos ombros dos sacerdotes significa a presença de Deus. Deus estava com eles em todo momento. Todo momento. Existe um período que Deus fala, eu não estarei mais ali com Moisés. Falou, eu não quero mais. Não, Senhor, se o Senhor não for, nós não sairemos daqui. Entendeu? Nós precisamos estar com Deus o tempo todo, buscar a Deus o tempo todo, viver a vida que Deus nos deu o tempo todo. Vamos continuar aqui? Esta segunda cena acontece diante do Rio Jordão. O povo estava a caminho da terra prometida. Agora não tinham mais o inimigo no encalço, mas tinham que experimentar o poder da presença de Deus, que estava com eles representado pela Arca da Aliança do Senhor. Novamente encontramos uma experiência marcante e transformadora. O avivamento espiritual é assim. Atravessamos para o outro lado e agora o povo de Deus levantava um marco, um memorial, para dizer às futuras gerações que Deus continua sendo o mesmo e quer habitar no meio do seu povo e ser o único servido, honrado e adorado. Por isso levantaram um memorial com 12 pedras, cada uma representando uma tribo de Israel. Essa história é linda, gente. Essa história é linda. A cada vitória no Antigo Testamento de uma pessoa, a cada conclusão de um passo, ou ao atravessar alguma coisa, esses homens levantavam altares de adoração, um marco, um símbolo, que provava que ali Deus estava. Eles tinham nomes, esses pequenos altares formados de pedra. Mas esse aqui, ao atravessar o Rio Jordão, cada um pegou uma pedra e colocou lá 12 pedras, recolhidas ali do rio. Colocaram lá 12 pedras e levantaram um altar representando as 12 tribos de Israel, para que as próximas gerações entendessem que Deus é Deus hoje, que Deus foi Deus ontem e Deus será Deus amanhã na nossa vida. E todos os dias Deus é Deus. Deus é Deus. Em todas as situações Deus é Deus. Se é na vida, Deus é Deus. Se é na morte, Deus é Deus. Se é na saúde, é Deus. Deus é Deus. E se é na doença, Deus é Deus. Então nós precisamos ter a convicção que Deus é Deus. Às vezes Deus não vai, muitas vezes Deus não vai curar uma enfermidade. Muitas vezes Deus não vai restaurar uma relação. Muitas vezes Deus vai deixar de fazer as coisas, e não porque isso é impossível para Ele. Não. Porque de repente o que você deseja, o que você buscou, ou o que você quis lá atrás, que hoje você resolveu deixar para lá, não era teu e você não consultou a Deus. Mas depois do ato formado, por exemplo, um casamento, a palavra diz, lá no Antigo Testamento, e no Novo Testamento também, Jesus, divórcio. Como assim? A partir do momento que vocês se casam, vocês se tornam um, como vocês vão dividir ao meio isso? Mas por dureza de coração, tudo bem. Façam o que vocês quiserem. Mas acontece o seguinte, depois de um divórcio, quando você é um com uma pessoa, que você se divorcia e não há um ato que faça com que esse divórcio tenha um sentido verdadeiro, não apenas o sentimento da hora, a ira da hora, o momento da hora, certo? Se você quis casar com essa pessoa, alguma coisa teve. E não é só no casamento isso, gente, é qualquer outra coisa. Eu cito casamento porque o casamento é mais fácil de você dar um exemplo. E é uma das piores sentenças que nós temos. Se você separar de uma pessoa e não houver adultério, deixa eu te falar uma coisa, fica na tua. Você vai ter que seguir tua vida sozinho, e a outra pessoa também. Vocês não estão livres para ter um novo relacionamento. Se você fizer isso, você está indo contra a palavra de Deus. E aí, como é que faz? Mas Carlos, você está julgando. Eu não. Vai procurar na palavra e lê. Está aqui, ó. Se você diz que você crê em Cristo, que a Bíblia é sua regra de fé,
É nela que você vai encontrar isso, não sou eu que estou falando, tá? E pode procurar qualquer outra interpretação que você vai encontrar gente dando interpretação diferente, dizendo que pode fazer isso. Eu sou a favor disso, gente. Só se houver, por exemplo, briga ou agressão física, ou se a mulher estiver vivendo agressão física do marido, e a verbal, que às vezes a agressão verbal é pior do que a física, ela oprime a pessoa, ela traz um peso sobre a pessoa. E se essa pessoa estiver agredindo, se esse marido estiver agredindo a esposa, eu falo marido agredindo a esposa porque ele é mais forte, mas pode ser ao contrário também, em nome de Jesus, tomara que não, amém? Mas se isso vier a acontecer, denuncia sim, eu não sou contra isso, isso é verdade, gente. Mas enquanto você puder orar e você vê que essa pessoa não muda, é ela, não é você. Mas isso é uma regra, isso é um ponto. Só que nós perdemos essa identidade. Falei a respeito de identidade, por exemplo. Eu tenho aqui em casa 3 crianças. Se você vê o que eles dançam, o que eles cantam todo dia, eu tento repreender e não consigo, eu desligo, dali a pouco tá lá de novo, né? Só que vai chegar um momento que eu vou ter que repreender eles e vai doer muito, tanto em mim quanto neles. Que vai ser um dia que eu vou retirar tudo aquilo da frente deles e não vou deixar mais. Cuidado. O mundo está entrando aqui, ó, tirando o foco, tirando Deus do coração das pessoas. Daqui a pouco, os jovens estão indo na igreja só para cumprir tabela. Nós também. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você vê. Cuidado. Os avivamentos do passado são monumentos históricos que deixaram marcas e testemunhos, para nos mostrar que Deus é poderoso para fazer a mesma coisa em nossa geração. Isso pode acontecer hoje, gente, deve acontecer, nós devemos clamar, devemos nos humilhar, devemos nos arrepender, devemos orar, jejuar, ter fé, devemos nos santificar e buscar profundamente a Deus, nos tornarmos cada dia mais parecido com Ele, para que esse avivamento comece, em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Você já não está cansado de ver a vida como ela está sendo? Às vezes o nosso coração está tão firmado naquilo que nós desejamos, que nós não olhamos para aquilo que Deus deseja. Estou lendo um livro, esse aqui, ó. Esse aqui. O Coração do Artista. Comecei a ler ontem à noite. Eu li nada, eu li 17 páginas. E se você tiver noção do que eu já aprendi aqui, do tanto de erro que eu encontrei em mim, e eu tenho que buscar e melhorar muita coisa. Então, eu só vou conseguir melhorar a partir do momento que esse foco e meus olhos estiverem voltados para Deus. Porque é Ele que vai completar essa obra em mim. Eu não vou conseguir fazer isso. Sabe por quê? Porque a todo momento o mundo quer tirar a atenção, o foco que é Deus. E isso Ele está fazendo dentro da nossa casa, isso Ele está fazendo no nosso trabalho, dentro do nosso ministério. Sim. Mas você não pode falar isso. Falei. Essa é uma realidade, gente, que nós estamos vivendo. A gente está vendo aí igrejas que falam, que fazem, que isso, que aquilo outro, mas eu não estou vendo mudança de vida nessas pessoas. Eu vejo pessoas desesperadas em igrejas lotadas, um cara lá em cima falando um monte de coisa, pessoas lá embaixo desesperadas, tirando o último centavo do bolso, fazendo barganha. Amém? Nós, como povo de Deus, vamos pedir ao Senhor, clamar ao Senhor um poderoso avivamento espiritual, onde cruzaremos as águas e do outro lado veremos o grande poder de Deus, atuando em nós e através de nossas vidas. Os efeitos alcançarão nossa nação e o mundo para a glória de Deus. Vamos atravessar, vamos para o outro lado, vamos manter o foco, vamos olhar para o caminho, não para a circunstância.
olhar para Deus, buscar nas Escrituras as instruções que Jesus nos deu nos Evangelhos, as instruções que os apóstolos nos deram em Atos dos Apóstolos e suas cartas, as cartas de Paulo. Olha para as epístolas, veja, busque, entenda o que Deus quer falar conosco, o que Deus está tentando nos ensinar e nós estamos deixando de lado, não aprendendo isso. Mas este é o caminho é Jesus Cristo. Ele é a verdade e a vida. Só por Ele, através dele, chegaremos ao Pai. Isso é maravilhoso porque Ele nos deixou isso como um legado. Jesus nos mostra isso nos Evangelhos. Os apóstolos refletem isso para nós. Amém. Se nós formos buscar no Antigo Testamento os profetas falando, comece a ler os profetas. Eles são tão atuais quanto os Evangelhos hoje, sabia? Porque tudo que os profetas falam, Jesus, muitas das coisas Jesus repete lá na frente, Paulo repete lá na frente, para exortar para a igreja de Cristo abrir os seus olhos, para olharem para Deus e não para a situação, não para o problema, não para a circunstância, buscando se arrepender. E uma das maiores palavras que você encontra lá, se arrependa, voltem para Deus. Aí vem João Batista, logo lá depois aqui, anunciando a Cristo e trazendo a palavra do arrependimento mais uma vez, porque o reino de Deus, o reino dos céus é chegado. Vem Jesus Cristo falando: arrependam-se dos seus pecados. João Batista fala ainda mais: endireite os seus caminhos. Os profetas falam a mesma coisa, porque o povo de Israel toda vez se desviava do caminho. Gente, é sério. Nós precisamos buscar esse avivamento, e para nós encontrarmos esse avivamento, para nós buscarmos e levarmos esse avivamento adiante, nós precisamos estar firmado na rocha. Nós precisamos compreender o que Ele quer falar para nós. Nós precisamos sair dessa realidade que nós vivemos, não dessa realidade que nós andamos, não, mas sair dessa realidade de informação, de briga política, dessas coisas. Nós temos um reino para construir aqui na terra, um reino, que tudo isso vai ser nada perto dele. Amém? Mas se você falar para mim: Carlos, a Bíblia relata muitas coisas, a Bíblia fala do avivamento, mas fala do fim. Sim. Nada disso que você está vendo aí, neste mundo, nos noticiários acontecendo, morte, racismo, corrupção, ladrão, um falando que isso cura, outro falando que isso não cura. Isso aí vem criando discussões e discussões entre pessoas coerentes, pessoas que conhecem a palavra, pessoas que conhecem as leis deste mundo também, mas estão perdendo o foco. Enquanto nós discutimos isso, vidas estão sendo levadas todos os dias para o inferno. Todos os dias. E pode ser dentro da sua casa, próximo de você, dentro da sua igreja, dentro da igreja do fulano, dentro do trabalho do ciclano. Isso vem acontecendo diariamente, porque as pessoas estão desesperadas. Aumentou o índice de suicídio, gente. As pessoas estão desesperadas, perdendo o emprego, adoidado, a rodo. Porque o povo está desacreditado. Aí um fala: mas o presidente disse para abrir porque é a melhor saída. Sim, é a melhor saída, mas aí você abre, o povo brasileiro que não tem um mínimo de senso, me desculpem falar, vai tudo para a rua porque liberou. Gente, não é isso. É para fazer o que tem que fazer e ficar em casa, que não precisa sair. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso não virou carnaval de novo, não. Apesar que o Brasil vive de carnaval em carnaval, isso não virou carnaval. Vamos cuidar de quem nós amamos. Ou você não ama, ou você já entrou na fase de não amar mais o próximo de uma vez e pronto. Eu quero ir para a rua, eu quero ir para o bar, eu quero ir para o restaurante, eu quero levar minha esposa na lanchonete, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes você deixa um idoso na sua casa, você vai lá, você pega essa porcaria dessa doença, mas você é assintomático, mas você leva para aquela pessoa mais fraca, ela pega, dali a pouco, ela é mais um número nos dados. Só isso que ela é para o governo, sabia? Só isso.
para o prefeito, ou seja lá para quem for. É só um número, mas para você é a sua família. Tá? Para você é uma pessoa que você ama. A morte para nós é a glória. Está salvo? Está garantido? É a glória de Deus chegando para nós. Vamos estar com Ele, mas para muitos ainda não. Então vamos ser cuidadosos, ser disciplinados. Mas isso é coisa lá. Se você estiver na palavra de Deus, firmado em Cristo, com os pés no altar, buscando a orla do manto, você não vai ser enganado, você vai ser cuidadoso, você não vai se distrair, você vai ser uma pessoa que vai se alinhar nos mínimos detalhes. Você vai olhar todas as circunstâncias, você vai olhar para o caminho. Claro, levando em conta as circunstâncias também, mas olhar para o caminho, porque às vezes as circunstâncias são grandes, mas o caminho é melhor. Parar para ver? Não. É que nem quando você está na rodovia, tem um acidente, está todo mundo indo a 100 por hora, de repente, pum, 20 por hora. Você fala, caramba, o que aconteceu? Você fica 2 horas no engarrafamento. Quando você passa, é um caminhão que está tombado dentro lá do canteiro central e todo mundo passando para olhar. Olhar o quê? Vai embora, segue o caminho. Aquela pessoa já está sendo cuidada, já está sendo resgatada, já está sendo salva. O que você pode fazer? Causar mais um acidente? Brecando abruptamente? Sejamos cuidadosos, zelosos. Preste atenção no que você está fazendo. Amém? E a palavra da hora, neste momento, é arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Essa semana nós estudamos coisas determinantes para a nossa vida. Amém? Se humilhar diante de Deus, se colocar diante dele como servo. Arrependimento, convicção de pecado e convicção de perdão. Fé, oração e jejum. Santificação. Olhar, ter o foco em Deus e atravessar para o outro lado. Que Ele te espera lá. Ele já fez um caminho para que você chegue ao outro lado. Ele já abriu o mar para que você chegue para o outro lado. Mas não olhe para as paredes, não olhe para baixo. Olhe para Ele, para o caminho, para Jesus Cristo. Olha para a cruz, olha para a cruz, olha para a cruz. É isso. Somos tomados diariamente por depressão, por crise de ansiedade. Sim, eu também sou. Eu não sou santo, eu fico nisso também. Tem dias que eu estou péssimo. Primeira pergunta, amor, o que você tem? Eu falo, não sei. Eu não sei, eu estou péssimo, eu estou mal. Aí eu brinco com ela, falo, é crise de identidade dos 40 anos, porque até ontem eu tinha 20, né? Agora eu tenho 40, cheio de dores. Mas é porque naquele momento, de repente, eu tirei os olhos dele. Mas aí quando eu lembro dele, ou quando ele me faz lembrar dele, porque o Espírito Santo que habita em nós, ele nos leva a contemplar as maravilhas e a glória de Deus. Amém? Motivos de oração de hoje ore por um avivamento em sua vida pessoal e atravesse o mar chegando ao outro lado da bênção. Ore para que todos que se dizem cristãos também comecem a nova etapa em suas vidas através do avivamento espiritual. Ore para que a nação brasileira tenha Deus como o seu guia, como o seu Senhor, como o seu verdadeiro Salvador. Amém? Vamos orar. Deus, meu Pai, faça em nós, Senhor, o Teu querer, a Tua vontade, aquilo que Te apraz, Deus. Pois o que vem de Ti é bom, perfeito e agradável para nós. A Sua vontade é maravilhosa, majestosa, grandiosa em nossas vidas. Mas faça, Senhor, um avivamento pessoal em cada um de nós. Traga-nos de volta, Senhor, a sensação do primeiro amor. Aquela sensação poderosa de querer estar contigo o tempo todo, de aprender mais de Ti. Devido à caminhada, devido aos dias tão difíceis, nós perdemos o foco que é o Senhor Deus. Mas estamos aqui arrependidos do nosso pecado, nos humilhando diante de Ti, Senhor, pedindo que o Senhor venha sobre nós, nos santificando, nos enchendo de fé, de perseverança em oração, de perseverança, Senhor, o tempo todo. Sim, Pai.
Hoje nossa igreja no Nazareno conclamou um jejum e um dia de oração global. Muitos de repente não fizeram isso, Deus. Pedimos perdão talvez porque essa mensagem chegou tarde ou porque as pessoas não se prepararam, porque não ouviram, Pai. Mas isso já é algo que deve ser rotineiro em nossa vida, Senhor. Nos colocamos diante de Ti pedindo perdão se nós falhamos contigo. Então, Senhor, enche a nossa igreja do poder do Teu Espírito, do convencimento da Tua Palavra, para que nós olhemos para Ti e não para as circunstâncias, Senhor Deus. Para que a nossa igreja viva esse avivamento verdadeiro, esse avivamento social, esse avivamento num contexto geral, Senhor Deus, mudando toda a forma de ver a Tua presença, de ver quem Tu és, de ver o Teu agir, de ver o Teu falar, Senhor meu Deus. Clamamos, Senhor, que a nossa nação desperte para um novo tempo, uma nova vida, para que a nossa nação seja direcionada por Ti, para que os homens olhem e vejam que o Senhor é Deus, que o Senhor é o nosso pastor, que o Senhor é o nosso guia e o nosso salvador, Pai. Que todas as coisas estão nas Tuas mãos. Muitos ainda não entenderam esta palavra e voltam-se contra Ti, Senhor. Mas esses, infelizmente, já estão derrotados, Pai. Esses já perderam, talvez, o foco. Mas oramos pela vida de cada um deles para que eles se voltem a Ti em arrependimento, em perdão, Senhor Deus. Começando a caminhar e trilhar o caminho correto, que é Jesus Cristo, aos passos de Jesus Cristo, no Evangelho de Jesus Cristo, cumprindo o ID de Jesus Cristo, Senhor. Nos colocamos aqui, Senhor, nas Tuas mãos. Colocamos todas aquelas vidas que nós oramos no princípio, Senhor Deus, pela vida da família, da Diná Andreata, pelo Valmir e Alex Tomazini, Suzelaine Tomazini, nosso diácono Jorge, pela nossa querida Nice, pela amada, pela nossa querida Dona Zilda, pelos nossos pastores, Senhor Deus, pelo nosso pastor Ronê, pelas nossas pastoras, por toda a comunidade da Igreja do Nazareno global, mundial, Senhor Deus. Venha em nosso socorro, Pai. Em especial neste momento, Senhor. Que o Senhor traga um avivamento não somente aqui, Senhor, mas em todos os lugares. Que ainda agora, neste momento, Senhor, o Senhor visite todos os hospitais, todos os médicos, enfermeiros, cuidando da vida de cada um deles, amparando eles em meio ao temor, amparando eles em meio a todo esse caos, tocando na vida de cada um que está lá internado, desenganado muitas das vezes, daqueles que estão entristecidos por receberem diagnósticos assustadores, Senhor Deus. O Senhor é Deus e pode mudar qualquer situação, mas cumpra a Tua vontade, Pai. Vá visitando os presídios com Teu Espírito Santo, enchendo o coração daqueles homens que às vezes estão perdidos no seu próprio eu, no crime, no medo, no rancor, no ódio, na ira. Vá tirando isso, Senhor. Vá entrando naqueles hospitais, naqueles presídios, Pai. Levantem pessoas que amam a Tua palavra, missionários, Senhor Deus, evangelistas, Deus, que não fiquem aí falando de igreja em igreja, mas vá evangelizar, Pai, onde é necessário. O Senhor separou pessoas para isso, pessoas específicas, prontas para isso, Pai. Então que isso aconteça, mudando a vida de muitos aí, como nós já vimos acontecer. Sim, Deus. A nossa igreja clama, a nossa igreja chora, a nossa igreja se humilha diante de Ti. E quando eu falo a nossa igreja, eu falo da Sua igreja de Cristo, Senhor Deus. Porque o reino não existe placas, não existe denominações, mas existe apenas um povo que se dobra diante de Cristo, que professam a fé em Cristo e confiam e têm a sua esperança e o seu prazer firmado em Cristo Jesus. Te adoramos e Te louvamos, engrandecemos o Teu nome, ó Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Te amo, meu Deus. Obrigado por mais um dia. Obrigado por este livro, obrigado pela vida do Edson Queiroz, da sua esposa que ainda continua fazendo com que isso possa vir a muitas pessoas. Pastora Ruth, cuide da vida dela, da família do Edson Queiroz, Pai. Eu clamo em nome de Jesus. Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, Senhor Deus.
levantamos aqui o nosso altar e entregamos tudo em suas mãos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Mais um dia. Paul Riviera. Obrigado, meu irmão. Te conheço, mas Deus te abençoe, tá? Somos aí irmãos em Cristo, eu creio. Que Deus esteja com você onde você estiver, levando a palavra de Deus. Agradeço a todos que estiveram comigo aqui. Hoje, ainda às 7h30 da noite, nós teremos o culto lá na Igreja do Nazareno, às 19h30. Culto presencial de ceia. Você que não pode ir, que vai ter que estar na tua casa por causa da idade, ou por causa de estar gripado, ou por alguma comorbidade. Gente, fique em casa. Acompanhe o culto pelo computador, pelo celular, pela TV. Estaremos aí na página do Facebook, transmitindo o culto online, tá? A palavra chegará. Aqueles que estiverem lá cearão conosco, e os que estiverem em casa, prepare aí o seu pão, o seu suco de uva, ceie com a gente. Você será extremamente abençoado. Logo mais estaremos todos juntos, sentados à mesa do Senhor, para cumprir essa ordenança, essa festa maravilhosa que é ceiar com o Senhor, que é fazer parte do corpo de Cristo, que é estar em Cristo Jesus. Amém? Espero que vocês estejam conosco às 7h30 da noite. Curta, compartilhe, fale de Cristo, fale da palavra do Senhor, leve adiante a palavra do Senhor e seja extremamente abençoado em nome de Jesus. Amém? Que Deus esteja com vocês. Tchau. Oh, Senhor, tua glória enche toda a terra, meu Pai, meu Senhor.